provável que recorra ao poder político e aí vamos ter uma publicidade, uma informação, em alguns casos, parcial. Será? Sim. Eu penso que sim. Já se via isso um bocado, principalmente na regional, e vamos nas próximas autárquicas para o ano. Se calhar vamos assistir a coisas desagradáveis. Vamos ver, vamos estar com atenção e depois poderemos ou não atualizar este meu pensamento e esta minha orientação. Manuela Tenda também é da mesma opinião? Boa noite. Também, eu primeiro deixo-me dar só uma palavra relativamente às mães, e são duas datas que se comemoram hoje muito felizes e, de facto, que nos dão esperança, não é? A maternidade, que é o colo, que é os ensinamentos, os valores, e, enfim, a vida, não é? A vida, o valor máximo. E, naturalmente, a liberdade de imprensa, que é também, de certa forma, a garantia da qualidade da democracia. E eu vejo também com alguma preocupação algumas tentativas de domínio da imprensa e de limitar esta liberdade de imprensa. Existem, não é só nas ditaduras, não é só nos regimes mais totalitários, existem em qualquer país, existem por parte de qualquer governo e existem por parte até dos municípios. E por isso a imprensa regional tem de ter mecanismos de financiamento que lhe permitam sobreviver sem a subserviência àquilo que os presidentes dos municípios entendem que devem publicar. Porque eu entendo que só asseguramos a qualidade da democracia se a imprensa for efetivamente livre e conseguir fazer o devido escrutínio daquilo que é a ação política. E não pode haver limites a este escrutínio. Tem de haver transparência, tem de haver rigor, não é? Da parte do jornalista também tem de haver isenção, também tem de haver um trabalho muito cuidado, não pode ser um trabalho persecutório. Ele só pode perseguir a verdade, a justiça, não é? A idoneidade, portanto, ele tem de sempre de ir de encontro àqueles valores, não é? Que regem a sua atividade profissional. Mas ele tem de conseguir escapar a estes meandros que a política cada vez engendra mais de controlo dos meios de comunicação social. E não é à toa que se diz que é o quarto poder. Eu, neste momento, não sei se é o quarto poder, se não é o primeiro, porque se formos a ver, os meios de comunicação social hoje fazem um ídolo num dia, é verdade que também o desfazem no dia seguinte. Mas tem uma capacidade enormíssima de projetar pessoas e, portanto, a esse nível, e dado esse poder, é fundamental também que haja um controle sobre os próprios meios de comunicação social. Mas nós estamos a falar agora na liberdade da imprensa e eu entendo que cada vez há mais mecanismos da parte dos partidos, da parte do governo, da parte dos municípios, de limitar a liberdade da imprensa. E isto é mau, isto coloca em risco a democracia e eu não gostaria de ver a imprensa regional como uma espécie de segundo boletim municipal dos municípios da região, não é? Portanto, o boletim municipal já por si devia ser um pouquinho mais isento e nem sempre é, não é? É, de certa forma, propaganda sobre o partido que está no poder, seja ele qual for. Se nós transformamos a imprensa regional neste segundo boletim dos municípios, o escrutínio não é feito. E os cidadãos perdem, porque só cidadãos bem informados é que escolhem devidamente. Nós temos de ter os cidadãos bem informados. E os cidadãos só serão bem informados se tivermos uma imprensa livre, rigorosa, que faça este escrutínio devidamente e, portanto, devemos fazer tudo para assegurarmos esta liberdade de imprensa. Carlos, já agora diz-me uma coisa, se os órgãos de comunicação social estão muito dependentes, sobretudo os regionais, mas também os nacionais, estão muito dependentes da publicidade institucional, digamos, vulgo, aqui na zona mais câmaras municipais, se não houver empresas a apostar, empresas privadas, digamos, a apostar também na sua publicidade, esses órgãos de comunicação social ficam muito dependentes do Estado, digamos. Isto é difícil, aqui um ponto de equilíbrio muito difícil e aí às vezes perde-se a tal liberdade de imprensa.
que achas? António, relativamente à imprensa regional, o seu desígnio e a sua cruz foi sempre a mesma. Muito difícil. Desde sempre. A Manuela disse ali 3 palavras muito interessantes. Verdade, justiça e idoneidade. O meu pai, eu tinha em imensa consideração que era um homem sábio, e ele dizia muitas vezes: sabeis, a verdade, a justiça e a idoneidade são verdes. E volta e meia vê um burro e rublas. São verdes como a erva. Portanto, se nós não tivermos uma postura extremamente de vigilância todos os dias, há sempre um burro disposto a vir a roer as coisas verdes. É uma merda. E depois, há outra questão que me parece fundadora. É que a imprensa é a economia. É um negócio. E como a economia e é um negócio, precisa de dinheiro. E como precisa de dinheiro, fica dependente de quem traz esse dinheiro. Portanto, é aqui uma espécie de um dogma, é aqui uma espécie de um paradoxo extremamente difícil de resolver. E eu acho que nunca vai ser resolvido. Nós temos os países democráticos que têm essa problemática, têm os países que não são democráticos que têm essa problemática 20 vezes ou 1000 vezes. Portanto, eu acho que nós temos feito um caminho no bom sentido em relação a essas questões. Agora, há outra problemática aqui, que já o Jerónimo falou sobre isso, que é a evolução dos formatos da imprensa. Que nós vimos de uma evolução de Gutenberg, não é? Do papel, disso tudo, e agora isto tudo está a desaparecer. E nós sabemos que é uma questão de anos. Os jornais e a imprensa regional, e aí digo-lhe, António, um grande abraço no sentido de o ver na vanguarda, porque a sua publicação é exclusivamente digital. Portanto, eu não sei como é que isto vai acabar, mas sei como é que isto está a começar. E, obviamente, que os jornalistas são como o resto da população. Há os bons, há os muito bons, há os maus, há os assim e há os muito maus. É verdade. É como os comentadores. É igual. Pronto. Agora, eu acho que nós temos a matriz de uma democracia que tendencialmente nos dá as oportunidades para ser uma imprensa livre. Agora, o mundo é redondo e é grande. E haverá muita mais gente, muitos mais países que se queixem mais que Portugal. Mas pronto, nós também temos que nos queixar da ferida que temos, porque a ferida dos outros dói aos outros. Agora, eu acho que sim, eu estou na concordata do meu pai. Eu acho que devemos estar vigilantes para que impedir que venham os burros e morroiam as coisas verdes. O Diário de Trás-os-Montes também tem o logotipo verde. Mau. Ainda sobre isto, se formos todos breves, podemos falar o seguinte. Vocês acham que há várias teorias, mas eu nem sempre concordo com elas, mas que, assim, a internet, há pessoas que se queixam que é tudo muito mau, o Facebook é tão não sei o quê, as pessoas só dizem asneiras, não sei o quê. E isso acontece muito, não é? A gente põe muitos comentários negativos, não sei o quê. Mas, por outro lado, a internet traz muita democracia rápida. Permite que uma pessoa qualquer, desde que tenha o telemóvel, se possa pronunciar também sobre as coisas. Muitas vezes a opinião dela pode ser uma opinião, digamos, aborrecida, ou
pronto, uma opinião negativa, mas não deixa de ser uma opinião. E para quem quer fazer política, ou para quem quer, ou não digo fazer política, mas para quem tem nas mãos alguns destinos de algumas instituições públicas, uma opinião negativa também pode ser uma opinião, a ter em conta, não é? E é uma democracia, não é? Vamos lá ver. Vocês o que é que acham disto? Acham que a internet e a parte do online, isto de facto tem aqui esta ambiguidade? O que é que vocês acham? Sinteticamente todos. Já agora, não sei porque é que comecei, foi para o João. João, tu que estás nessa área e também creio que estás a fazer um trabalho sobre isso, e fake news e assim, podes nos dizer alguma coisa? Sim, o meu doutoramento é sobre isso, sim. O que eu quero dizer é que a internet e as redes sociais é uma faca de dois gumes, não é? Tanto pode ser promover a participação cívica e política e também, sobretudo, a democracia, mas, por outro lado, parece que, sobretudo, as redes sociais, e há cada vez mais pessoas a aceder a notícias através das redes sociais, e sabemos que os jornais online, e o António deve dar conta disso, o tráfego que é gerado para o site é por veículo do Facebook e não diretamente no site. Toda essa gente que anda no Facebook acaba por... cada um de nós pode viciar o nosso Facebook, como sabemos. Aquilo, ora bem, funciona como algoritmos de recomendação, ou seja, se vemos notícias muito sobre este tópico, o nosso feed de notícias o que nos vai mostrar e o que nos vai recomendar é mesmo essas notícias. Portanto, desse ponto de vista, podemos estar a polarizar as nossas ideologias e as nossas opiniões se não tivermos uma visão fora da caixa, ou seja, a consumir somente aquilo que nos aparece no Facebook. Por outro lado, devemos então fazer o quê? Procurar informação fora da caixa, procurar interrogar-nos sempre sobre certas situações, se é verdade, se não é. E por isso, a parte também dos comentários e tudo isso, claro que faz com que a democracia e as pessoas possam exprimir os seus ideais. Por outro lado, há também contas falsas a tentar manipular opiniões, a tentar estimular determinados ideais e mesmo a afirmar esses ideais, que pode, por vezes, manipular eleições, como sabemos, resultados eleitorais. Portanto, é uma faca de dois gumes, isto das redes sociais e da internet, e terá que haver uma maior, se calhar, regularização daquilo que são os conteúdos que aparecem no Facebook. Só para terminar, sabemos a luta dos jornalistas e daqueles jornalistas que fazem a verificação das notícias, como é o caso, por exemplo, em Portugal, do Polígrafo, que faz isso. É uma luta diária e que não consegue acompanhar a desinformação que circula nessas redes sociais. Quer dizer, hoje, se quisermos simplesmente denegrir a imagem do nosso opositor, de um candidato político, basta inventar uma notícia falsa e pô-la no Facebook e que seja escandalosa e com mensagens sensacionalistas, que as pessoas, mesmo que a informação seja desmentida, aquilo fica sempre na memória de cada um e depois cada um acredita naquilo que pretende. Por isso, é uma faca de dois gumes isto das redes sociais e da internet. Jónimo Batista. Duas coisas. Mesmo com toda a obediência que possam vir a ter os jornalistas, à ética e à deontologia, eles vão ser pressionados e até vão alguns para o desemprego em função da crise económica que aí vem, isso é quase uma certeza. Dizer lá à nossa colega Manuela que quanto menos receitas tiver a imprensa, mais poder vai ter. Menos poder vai ter, mais vai ficar dependente. Isso é uma certeza. E as empresas investem sempre e só quando a procura aumenta. Portanto, até lá vamos ter as empresas a fugir da publicidade. Com respeito agora mesmo à internet, portanto, quando há uma liberdade grande, até de opinião, quando nós interagimos quase interpessoal, como é o Facebook ao nosso nível, que nós postamos alguma coisa, e vem um critica, e vem outro critica, e tem a liberdade quase exclusiva, ninguém controla aquilo que é a opinião dele. Portanto, aí há 100%. Já o caso muda de figura, e o João já abordou o assunto, é os casos de eleições em que nem há liberdade de escolha, nem traz democracia. E os casos mais gritantes é o Bolsonaro e o Trump, não é? Que se acusam,
que é quase unânime toda a gente a reconhecer, foi nas redes sociais que ganharam as eleições. Manuela, já agora. São riscos que corremos. Os média e o online têm a vantagem da imediatez, da rapidez com que a informação nos chega. Há qualquer coisa e imediatamente nós estamos a ouvir, estamos a assistir até. Qualquer pessoa hoje com um telemóvel consegue filmar, enviar o vídeo, portanto nós conseguimos ver as coisas muitas vezes em tempo real. E isto não acontecia há muito pouco tempo atrás. É uma vantagem, a informação chega-nos com muita rapidez. Por outro lado, há um risco, porque a informação não tem tempo de ser devidamente trabalhada, não é? Para o João Pedro, para quem é jornalista, o António, quem trabalha nesta área sabe que a informação precisa de alguma maturidade também. É preciso refletir sobre aquilo que aconteceu, apurar o contexto, obter todas as informações possíveis. E nem sempre, na notícia imediata, se consegue fazer esse trabalho. E, portanto, às vezes há precipitação, há dados errados que depois, como disse o João Pedro, vão ficando, não é? Efetivamente, eu creio que uma área que está a servir muito aqui do online e nem sempre no melhor sentido é a área da política, porque à medida que nós vemos que se aproximam eleições, sejam legislativas, sobretudo legislativas e autárquicas, nós vemos multiplicar os perfis falsos e nós todos já temos mecanismos que nos permitem mais ou menos identificar os perfis falsos. E nesta altura eu posso garantir que já começam a proliferar, porque eu já me tenho apercebido muitos, e as eleições ainda estão a alguma distância. Neste momento já tudo se prefigura para se começarem a bater nas figuras, não é? De um lado e do outro, e para começarem as ironias e as sátiras e as maledicências. Eu não gosto da política feita assim, gosto de dizer olhos nos olhos aquilo que penso, aquilo que sinto, e acho que as pessoas deviam ter a frontalidade de fazer a crítica construtiva a quem está no poder. Isto também é um direito e é até um dever, eu entendo que mais do que um direito é um dever da oposição, fazer as críticas que entende que deve fazer, propor alternativas, etc., mas frontalmente. Os transmontanos gostam desta frontalidade, né? Eu não gosto daquelas coisas por trás e das jogadas, e hoje na política aproveita-se muito o online e estas redes sociais para, de facto, como já deram aí dois exemplos que não são de cá, mas enfim, que também nos mostram o poder que pode ter, se bem usada, eu diria mal usada, mas usada de uma forma eficaz para o sentido que se quer utilizar. Porque depois é assim, para nós é um mau uso, mas para essa gente foi eficaz, portanto foi um uso eficaz, conseguiram atingir os objetivos. Portanto, há muitos riscos, é preciso, de facto, uma regulamentação mais apurada e é preciso um controlo mais rigoroso. O que acontece hoje é que nas redes sociais praticamente não há controlo. Por outro lado, também deixem-me dizer o seguinte, o dar a palavra ao cidadão anónimo, para mim, é uma grande conquista. E eu gosto muito quando as pessoas vêm à minha página e mesmo quando fazem críticas, mesmo que sejam críticas construtivas, o que eu não tolero é a falta de educação, o desrespeito. Isso é que eu não tolero. Agora, as críticas ditas com elevação, com educação, eu acho que são bem-vindas, nós temos de ter esta abertura e, portanto, dar voz ao cidadão anónimo que não conseguia dialogar com os seus representantes, que muitas vezes estavam quase num pedestal e ninguém conseguia lá chegar. E hoje, eles conseguirem chegar à sua página e dizer o que pensam e dar nota das suas dificuldades, dos seus anseios, etc., eu acho que isso é muito bom. Agora, nem todos os políticos estão para dar resposta e portanto, muitas vezes, não é? Sabemos os mecanismos que há, ninguém pode publicar, ninguém pode comentar, a não ser aquelas meia dúzia de pessoas, isso não interessa a ninguém. Porque eu acho que quanto mais aberta for a página e quanto mais permitir que cheguem essas opiniões do cidadão comum, mais se enriquece a atividade política, porque melhor conhece a sua área de atividade e as pessoas que, à partida, lhe confiaram o mandato. Não é? Carlos, ainda queres falar um bocadinho sobre isto? Hoje o mirandês, a internet veio ajudar, não? Hoje estou muito inspirado com algumas frases da Manuela. Porque ela está inspirada. Foi o seu poema que nos inspirou. Obrigado, Manuela, obrigado.
Levantaste o nível. Não, disse a Cachico que precisamos de cidadãos bem informados. E na precedência da qualidade dos cidadãos, eu acho que precisamos, sobretudo, de cidadãos bem formados. E depois deles estarem bem formados, se calhar já terão a possibilidade de ficar mais bem informados. Há dois grandes pensadores do meu tempo, não é? Porque eu tenho uma idade, temos uma idade diferencial, pelo menos que são os meus pensadores de eleição, que é o Humberto Eco e o Edgar Morin. E ambos a dois dizem exatamente a mesma coisa. Eles são amigos e dizem as redes sociais trouxeram para o grande público um conjunto de idiotas que só dizem idiotices e muitos que as leem acreditam. É uma treta. As redes sociais, como disse a Cachica Manuela, basta ter uma pessoa qualquer um telemóvel e saber esgrinhotar ali no teclado e sai lá uma coisa qualquer a dizer esse é um burro. E pronto. Ou essa é uma galderia, uma coisa qualquer. E já está. Não é? Agora, vamos lá ver. O grande busilis aqui é nós dizermos, neste contexto a liberdade aumentou ou diminuiu? Porque a nossa coisa verde que queremos conquistar é a liberdade, é mais liberdade. Ela aumentou ou diminuiu? Eu acho que ainda é um cachique cedo para percebermos, porque já falou ali o João, já falou o Jerónimo, já falou a Manuela, sobre a manipulação destas ferramentas. Quem tem muito dinheiro é sempre quem causa as desgraças. Quem tem muito dinheiro é quem pode comprar a manipulação disto tudo. Se calhar o melhor, em vez de inventar redes sociais, era mesmo ter inventado o fim do dinheiro. E isto ajudava. Mas não sei se isso será fácil. Talvez não. Olhai, vamos terminar talvez este item, vamos passar para o outro. Hoje publicamos no Diário Trás-os-Montes uma reportagem sobre Freixo Espada à Cinta. Habitualmente a Pordata vem connosco, estamos a fazer uma parceria e ele vai-nos fornecendo elementos sobre um determinado concelho da região. E desta vez calhou a Freixo Espada à Cinta. Freixo Espada à Cinta é dos concelhos mais pequenos de Trás-os-Montes, não é? Mais pequenos, quer dizer, se calhar, em área se calhar não é, mas em população é, porque creio que em Vila Real há concelhos bem pequeninos, Mesão Frio, Santa Marta, então, são muito mais, em área são mais área pequeníssima. Sim, mas de qualquer maneira, Freixo Espada à Cinta, que ainda tem alguma área, tem cerca de 3.335 habitantes, segundo o estudo da Pordata, e nasceram o ano passado 22 crianças. Jerónimo, se calhar começávamos por ti. Conselhos como Freixo, assim, a longo prazo ainda tem futuro ou não? O que é que tu achas? O que é que é capaz de dizer? Eu falar de Freixo para mim é uma alegria, porque gosto muito de Freixo, gosto da gente, que são verdadeiros transmontanos sem exceção, quase, e gosto do que se lá produz. É qualquer coisa de extraordinário. Sim. Talvez esteja lá mesmo o melhor dos melhores. Mesmo direto à tua pergunta, eu já tive tempos que dizia que se deviam juntar concelhos. Hoje tenho uma ideia completamente diferente. Hoje, se tirarmos o concelho a Freixo, acabamos com Freixo. Não resiste nada. Agora, o que nós temos é que os autarcas é que têm que mudar. Porque se nós olharmos para Freixo de Espada à Cinta, até às vezes digo que é a pérola transmontana, e, por exemplo, em Freixo de Espada à Cinta, ninguém produz melhor vinho do que Freixo de Espada à Cinta. Como é a azeitona de conserva, a negrinha, é do melhor que há. Tangerina, laranja e amêndoa, não há igual. Não é? Agora, tem património, é lógico que é pouco.
Mas, quer dizer, como uma vila tão pequena, o que é que tem? Janelas manuelinas, o pelouro, o freixo, que já nem sei quantos anos terá, mas que não tem os anos que eles dizem, não é? Tem o bicho da seda, que se calhar é o único conselho a trabalhá-lo, tem equipamentos. O anterior presidente, o Zé Santos, dotou, acho que foi ele que dotou a vila de quase tudo. Ele ombreia com qualquer cidade. É verdade é que nós, nestes concelhos pequenos, depois de pôr pavimentos, depois de fazer as hectares e depois de fazer a rede de águas, o resto é para embelezar e aqueles melhores presidentes trataram de fazer obras que ficam e que são úteis à cidade, à vila, neste caso. Por exemplo, se for já Congida, é qualquer coisa que se deve ver. Mas se subires lá em cima, como é? Ou a Penha, quê? Penedo Durão. Penedo Durão. Tu tens das melhores paisagens que pode haver. Agora, não podemos cortar as pernas, por exemplo, a Freixo. Por exemplo, e mesmo até figuras rupestres, como é o Cavalinho de Mazuco. Temos ali muita coisa que... Olha, até te digo uma coisa. É talvez o melhor sítio para comer uma salada de perdiz. Um restaurante Cinta de Ouro com um bolo de amêndoa no fim. Quem quiser pode ir lá, porque é qualquer coisa. Agora, também tem os seus constrangimentos. E um dos constrangimentos que nós também sofremos aqui em Trás-os-Montes, que outros também sofrem, ali é mesmo o Parque Internacional do Douro. O Parque Internacional do Douro, sim. E a estrada também não é um constrangimento? O estrada é um constrangimento a norte e a poente. E a norte e a poente. Não, a norte e a poente, talvez. Não, a norte e a sul. Não, a norte e sul é o Rio Douro. Portanto, e a nascente Não, a nascente e sul é que é o Douro. A norte é aqui a estrada, digamos. De um lado não tem estradas e do outro lado tem um Rio Douro, que devia dar para... Estou com dificuldade em ouvir. Devia dar para ele se dinamizar e apanhar ali com estas duas barreiras. Mas a barreira principal daquilo que eu ouço lá com alguma frequência é mesmo o Parque do Douro Internacional, tal aqui como é o Parque de Montezinho, tal como é noutros lados. Não faz sentido que, por exemplo, o que é que Freixo, o que é que tem o ex-libris deles? É mesmo vinho, tem 3 ou 4 marcas, ou 5 ou 6, que é do melhor. E agora não deixam plantar vinhas, mesmo que esteja terreno ao abandono, ou que por acaso as oliveiras sequem. Portanto, faz todo o sentido que os parques sejam para estar ao serviço das populações e não para criar constrangimentos. Depois, Freixo de Espada à Cinta também não foge ao padrão dos autarcas. É a sopa, faz lá a sopa, feiras e sopa e merendas. Quando nós tentamos promover um produto, seja na nossa cidade, seja na nossa vila, não estamos a promover nada. Ou nós pegamos no produto e vamos para o grande consumo a promovê-lo. Neste caso, fazer, por exemplo, fazer uma prova de vinhos servindo a azeite, por exemplo, no Porto, Lisboa, na diáspora, onde há consumo, levar o vinho, levar a azeitona, levar o queijo de mazoco e de outros lados, levar o bolo de amêndoa, aí sim que estávamos a promover. Mas atenção, Freixo de Espada à Cinta, mesmo estando a perder população, e perdem geralmente, como vilas, perdem para a cidade e para a capital distrito, e depois a capital distrito perde para o litoral. Mas Freixo de Espada à Cinta tem lá duas empresas do maior que há em Portugal. A empresa de transportes Santos emprega muita gente e é das maiores do Norte. A empresa Manuel Joaquim Caldeira, e depois que também junta com a empresa de Castelares, com os vinhos Castelares, é dos maiores, é o maior empresário de construção civil de Trás-os-Montes e dos maiores do Norte. Portanto, e estranho é que, por exemplo, se faça umas homenagens a A, B, C ou D e ainda ninguém foi capaz de fazer uma homenagem a estes dois grandes empresários. Portanto, eu deixava-lhe essa ideia à senhora Presidente da Câmara,
Mas há uma coisa que eu nunca poderei falar sem reconhecer o valor que tem Freixo. Eles não precisaram da limitação de mandatos. Cada 2 anos muda-se. E isso aí é que é a grande democracia que nos ensina Freixo. Limitação de mandatos não precisa de estar escrito. E espero que assim continue. Não tenho nada contra a senhora, a senhora Quintas, mas a mudança traz mais democracia. Portanto, daria com esta parte final por... Manuela Tender, só queria dar uma deixa aqui do Batista, esqueceu-se deste pormenor, que é assim, Freixo para a Cinta liga-se muito com Espanha, portanto eles fazem as grandes transações, e quando eles promovem alguma das feiras, vão promovê-la essencialmente a Espanha. Tal como em Chaves também, a Espanha e o outro lado da fronteira é talvez neste momento uma das grandes soluções para os concelhos dos nossos Trás-os-Montes, não? Essa solução sempre existiu, quer dizer, as dificuldades de vias de comunicação que existiram durante muito tempo obrigaram-nos a voltarmos um bocadinho para a Espanha. Era mais perto, era mais fácil chegar à Espanha do que chegar ao Porto, ou a Lisboa, então a Lisboa nem se fala, não é? E, portanto, acabou por ser uma solução natural. E estas trocas comerciais sempre existiram, e mesmo depois da liberdade de circulação de pessoas e bens continuam a existir, e há uma dinâmica muito própria nestas regiões fronteiriças. Mas há, de facto, quer da parte de lá da fronteira, quer da parte de cá, um empobrecimento destes territórios do interior, porque quer queiramos, quer não, nós estamos ligados não com uma zona também de grandes dinâmicas económicas e culturais, etc., mas com uma zona também um pouco depauperada e deprimida como a nossa, e envelhecida e com pouca dinâmica económica, e, portanto, daí que, de facto, a ajuda não possa ser muito grande, não é? Aquilo que, de facto, nós hoje temos ótimas vias de comunicação, resolveu-se esse problema, dificultou-se, em alguma medida, com as portagens e excessivas em algumas situações, mas nós hoje temos um problema muito grande, que é o envelhecimento da população, a falta de capacidade destes territórios para fixarem a sua juventude, e nós vemos, há um dado aí que é muito preocupante, que há 294 idosos para cada 100 jovens nesse concelho. Portanto, são quase 3 vezes mais, não é? É muito. A nível nacional, a média nacional é de 157 idosos para 100 jovens, mas aí temos quase 300, não é? O dobro. Portanto, é uma população muito envelhecida, e esta população envelhecida exigia medidas políticas sociais direcionadas para essa faixa etária. E não é um simples município que vai ter a capacidade de ter respostas sociais para essa população. Precisava de políticas centrais, que tinha de ser o próprio governo também a adotar medidas especificamente dirigidas para esta população. O que é certo é que nós não temos muitas medidas destinadas aos nossos idosos, e mesmo para a institucionalização é sempre um problema. Há listas de espera intermináveis, e muitas vezes têm de ir para os privados, quando muitas vezes nem sequer os recursos económicos lhes permitem pagar essas prestações a que depois são obrigados. Portanto, é um drama terrível, é este envelhecimento da população, que nós devíamos olhar com mais cuidado, que o país devia olhar com mais atenção, porque eu volto a dizer, esta geração idosa foi a geração que fez muito pelo país, e nós hoje estamos a deixá-los em lares, um pouco abandonados, um pouco deprimidos, como se o país se tivesse servido deles e agora já não prestassem para nada e os abandonasse. Eu acho que não nos fica bem, não estamos a tratar a nossa população mais idosa com a dignidade que ela merece, e eu acho que isto nos deve preocupar a todos. Há dados que são terríveis, que são comuns ao território do interior, como seja a perda de serviços. Nós vemos uma grande redução, quer nas escolas, quer nos trabalhadores da administração pública, nas agências bancárias, nas terminais de multibanco, isto é,
a população está menos bem servida, porque se vão reduzindo as agências, os terminais multibanco, etc., portanto, as populações vão ter menos onde se dirigir, vão ter de fazer deslocações maiores. Isto tem acontecido em quase todo o território do interior, é a perda de serviços que, de facto, é também preocupante, porque sem serviços não há também emprego, sem emprego nós sabemos como é, a população não se fixa, vai para o litoral ou imigra, e nós temos nestas zonas muitos imigrantes porque, de facto, não tiveram na sua terra o reconhecimento devido. O Jerónimo conhece muito bem esta realidade e fez um retrato que me surpreendeu, porque eu não conheço muito bem Freixo de Espada assim. Vale a pena ir lá. E já fui lá uma vez, mas de visita e não conheço muito bem. Mas, de facto, fez um retrato extraordinário e nós próprios também lá está. Olha, isto que acabou por fazer o Jerónimo foi quase uma promoção, não é, do Conselho, que devíamos fazer mais vezes dos nossos conselhos desta região, não é? Para divulgarmos aquilo que tem. Principalmente nós que os conhecemos bem a todos, pelo menos eu. Conhecemos bem. Temos às vezes determinados pormenores, determinados atrativos, e poderemos ser todos embaixadores da nossa região, e acho que isso é muito importante. Portanto, olha, eu digo que num território destes, com a fragilidade que tem em termos de serviços públicos, nós vemos que houve um grande aumento de empresas, mas são sobretudo empresas... Têm lá sede, mas trabalham fora. Sim, e pequenas e médias empresas, pronto. Não, neste caso são as duas muito grandes. Mas que só têm a sede lá, não é? João, vamos agora dar a palavra ao João. João, um dos dados deste trabalho que fizemos é que há mais 319 empresas foram criadas agora neste período, neste ano, e ao todo são 606 empresas que dão emprego a 1.026 pessoas. Ora, num universo de 3.000 pessoas, isto é extraordinário, não é? Há ali qualquer coisa que realmente de empreendedorismo, não é? De empreendedorismo naquela região. Que é o vinho, o azeite, a amêndoa, e a azeitona. A laranja. A azeitona é muito importante. Sim, e há ali uma zona turística muito boa. Eu próprio já estive lá uma semana a passar férias, já há 2 ou 3 anos. Portanto, na Congida, espetacular, não é? Antes até de passarmos a esse ponto, devo dizer que eu conheço Freixo de Espada assim em trabalho. Foram as vezes que fui lá, fiquei 5 vezes. E fiquei surpreendido pela oferta em termos de apoio social que existe em Freixo de Espada assim, sobretudo pela misericórdia. Nota-se que há... Ora bem, se é um município envelhecido, nota-se que há uma preocupação em dar resposta a essas necessidades. Notei isso no que diz respeito, na altura, na Câmara Municipal, como nos próprios bombeiros, que tinham alguns sistemas inovadores, e também no que diz respeito à misericórdia. Quanto à riqueza do município, à semelhança de tantos outros na região de Trás-os-Montes, é muita. E acho que se devia apostar agora, uma vez que as viagens vão estar proibidas, se calhar, para fora durante muito tempo, devia-se apostar no turismo para dentro. Porque é que não ir a conhecer a nossa região, ir a conhecer Portugal? No que diz respeito, sobretudo, o interior de Portugal. Porque é que não também haver mais incentivo por parte do governo a empresas que possam inovar no que diz respeito neste setor, agora numa situação pós-pandemia que vai ser difícil. E acho que a recuperação económica passa também por aí, pelo turismo, e por essa região é o que pode oferecer realmente. Porque, vejamos, sei que criaram as empresas e oferecem 1000 trabalhos, mas eu vejo pela minha idade, pessoas da minha idade, o que é que nos motiva a ir para Freixo de Espada à Cinta, a fixarmos-nos em Freixo de Espada à Cinta? Dificilmente eu estaria a fazer o meu trabalho a partir de Freixo de Espada à Cinta neste momento. E é isso que tem que haver uma preocupação com a atualidade, com a classe ativa. Ou seja, a oferta de serviços que nos permitam ter internet em qualquer local com facilidade, acessos,
transportes, coisa que é muito difícil no interior e, sobretudo, havendo então autocarros da Santos, sendo de lá até o ex-presidente, porque é que não podia haver aí uma inovação nesse campo? Eu acho que Freixo de Espada Cinta, salvo erro, não tenho a certeza, não tem escola secundária, certo? Tem ensino secundário? Tem ensino secundário, mas não tem 12º ano. Não. Até o nono, acho eu. Pronto, logo aí, quer dizer, é porque não há... Também não tem alunos. Não tem alunos para isso. Precisamente. Há que... E uma pessoa, o que é que vai fazer uns pais que tenham alunos da cidade a viver em Freixo de Espada Cinta? Vão ficar em Freixo de Espada Cinta? Quer dizer, vão emigrar para Freixo de Espada Cinta ou vão se fixar em Freixo de Espada Cinta sabendo que os filhos vão ter que fazer uma viagem para ir para a escola e etc. É este tipo de serviços. Quanto mais serviços houver, mais fixação e mais atrativos se tornam estes territórios. Ainda que sabemos que isso muito dificilmente acontece e é muito difícil tornar este território, isso já devia ser feito há muito tempo e não agora, quando já pouco há a fazer nesse sentido, até para captar jovens, não nos podemos iludir. Estas medidas de incentivo às empresas, etc., as empresas não é por isso que vão se fixar no interior do país. As empresas fixam-se no interior do país, muitas delas com a sede, porque pagam menos, provavelmente, e depois vão laborar para o litoral, muitas delas, como falava o Jerónimo. Portanto, acho que se deve apostar no turismo. Havia lá um dado que eram os estrangeiros, salvo erro, havia uma percentagem até significante, não era? 3%. Pronto, 3%, quer dizer, pronto, já é um passo. E porquê é que não estamos assim tão perto de Espanha? Porquê é que não se aproveita essa proximidade ainda mais? E promover então o Conselho, fora do Conselho, como dizia também o Batista Jerónimo. Acho que é por aí, é o turismo, um turismo de natureza, o turismo ao ar livre. Eles promovem muito Freixo de Espada Cinta em Espanha, sobretudo aqueles conselhos. Não acho que não seja assim tanto. Embora também, diz? Não é assim tanto. É a maior aposta deles. Não, estás enganado. Desculpa. Aquilo é a cidade mais importante que eles têm ali perto de Salamanca. E não me parece que vão lá. Eu conheço um bocado isso e eles promovem muito mais as próprias feiras que tu estás a referir. Eles têm uma feira grande durante o ano. Promovem-na muito mais na Espanha do que em Portugal. E a maior parte das pessoas que vão lá eram quase todas espanholas. Até a própria... quem estava a inaugurar a feira era uma autoridade do lado lá espanhol. Portanto, mas diz-me uma coisa... Tem essa preocupação. Não sei se resulta... Mas do lado de lá da fronteira não tem os mesmos produtos do lado de cá? Não é bem... Sensivelmente são os mesmos. Sensivelmente são os mesmos. Então temos que ir para onde é que nos há, onde é que há consumo. Porque promovê-los do lado de lá é só como é simpatia. Tu fazes cá e eu faço lá. Isso não resulta. Não, mas o grande mercado, se nós conseguirmos exportar e promover e vender aos espanhóis, acho que é uma grande mais-valia. E eles estão a conseguir isso. E, portanto, isso também é de louvar. Carlos Ferreira. Quero dizer que já vamos em 54 minutos. Carlos Ferreira. A Espada à Cinta é longe de Bragança e fica longe. Eles têm um grande problema. Essas 22 crianças que nasceram têm que vir às maternidades, a Mirandela ou a Bragança. É um grande problema fazer aquela viagem, não é? É talvez a grande dificuldade de Freixo é estar longe dos meios destes serviços importantes. António, eu sugeri, hoje para este programa não sugeri nada. Mas agora aqui faço-te a sugestão que sobre este tema faças 10 programas. E nós não vamos esgotar o tema. A problemática do interior é uma problemática portuguesa, europeia e mundial. E não vale a pena. Eu sou autarca, porque sou presidente de uma Assembleia Municipal, não sou executivo, mas sou geógrafo e sou uma pessoa que pensa muito nestas coisas. E não há hipótese uma pessoa andar aqui com mesinhas. É um problema global. É um problema de grandes ciclos. A civilização romana foi uma civilização de cidades. Teve as maiores cidades mais desenvolvidas do seu tempo. A Idade Média foi uma civilização do mundo rural. Nós temos grandes ciclos.
Pronto, eu uma treta, porque eu começo a falar sobre isto. Perco. Em Freixo, há 2 homens fantásticos que eu aprecio muito. Guerra Junqueiro e Virgílio Taborda. Virgílio Taborda é geógrafo. Escreveu um livro que depois dele não houve ninguém que escrevesse nada que dissesse alguma coisa de nova em relação a ele, que se chama O Alto Trás-os-Montes. Eu sou muito amigo dos Santos e sou muito amigo da Maria do Seu Quintas. E quando a Maria do Seu Quintas fez uma homenagem ao Virgílio Taborda num aniversário, chamou-me a mim a falar sobre ele. Olha que bom. Opa, eu conheço Freixo muito bem. Tenho lá muitos e bons, doces e sedosos amigos, porque cedem. E, obviamente, como disse o Jerónimo, é um sítio fantástico, porque tem coisas fantásticas. O problema é que há muita gente que não está de acordo connosco. Percebes? E o facto de não estar de acordo, como disse ali o João Batista, opá, não vão para lá. Isto é uma tendência geral, não tem a ver com a sarna de Freixo para a Cinta, ou não tem a ver com a sarna de Moncorvo, ou não tem a ver com a sarna de Mogadouro, ou não tem a ver com a sarna de Miranda, ou com a sarna dos outros boticas, ou o que tu quiseres, ou mesmo Chaves e não sei o quê, não é? Porque nós sabemos como é que as coisas funcionam em termos civilizacionais. Agora, eu estou muito de acordo com o que disse o João. Eu tenho um filho que tem 25 anos. É economista. Acho eu que fez as boas escolas de economia, fez a nova em Lisboa, fez uma das melhores escolas europeias de gestão internacional, que é o IE em Madrid, e ele é um gestor financeiro internacional. E passa a vida a correr o mundo inteiro todos os dias. Agora não, qualquer coisa. E ele diz assim: pai, eu gostava de vir beber para Sandim, que é o meu sítio. Eu só posso ser totalmente feliz em Sandim. E tenho uma casa fantástica, que é a tua casa. E o que é que eu preciso? Eu preciso de um aeroporto internacional a menos de 2 horas. Pode ser o de Madrid. E que neste caso está a menos de 2 horas. E preciso de internet a bufar o mais. Se eu tiver essas 2 coisas, quando eu tiver 30 anos, já mando um cachico e posso estar a trabalhar em Sandim. Portanto, se eu tiver essa internet a bufar fundo, eu trabalho ali com todo o mundo e depois preciso de ir a Madrid. E em 2 horas vou a Madrid e depois vou para o mundo inteiro, vou para Singapura, vou para o Japão, vou para o Brasil, vou para a Alemanha, vou para onde me apetecer. E volto para Sandim. Só não vai a Freixo. Tem que ir a Freixo. Se calhar ele é capaz de ir a Freixo, porque eu, quando eram pequeninos, eduquei-os muito nisso, sabes? E aqui muito coisa da terra e não sei quantos. Agora, eu também subscrevo muito o que disse a Manuela. Nós não podemos resolver o problema de Freixo, apesar da Presidente de Freixo ser uma pessoa ultra voluntária, ultra simpática, de afetar os recursos todos e não sei quê e não sei quantos, como muitos outros presidentes de Câmara, de outros pequenos conselhos e tal. E conseguem-se pequenos resultados, até pequenos, grandes resultados, como tu assinalas no teu coisa. Mas para resolver isso, precisamos que haja uma vontade europeia. E depois precisamos de uma vontade nacional, Lisboa. Enquanto assim não for, nós vemos agora a polémica que existe com a TAP, não é? Quando agora vai a retomar, são 70 e tal voos, como é que é, Manuela, em Lisboa e 3 no Porto. Exatamente. Mais ou menos nesta grandeza. Proporcional, não é? E depois não tem nenhum voo em Freixo, nem em Miranda, nem em Bragança, Porque esta coisa do turismo é muito bonita. Eu sou, como sabeis, uma pessoa que ganha a minha vida no setor do turismo, porque trabalho para uma instituição no turismo do Porto e Norte. E o turismo
tem uma coisa que nós pensamos que é assim passaricos a cantar, piu, 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 e é muito bonito, e de férias e não sei quantos e tal. Mas não, o turismo é um setor económico. E tem uma coisa que se chama caixa registradora, que é de onde entram os euros. E a caixa registradora entra, sobretudo, na hotelaria e na restauração. Sobretudo nesses dois. Pois há outros que estão a seguir, sobretudo nesses dois. Ora, se tu em Freixo não tens grandes hotéis, ou nos outros conselhos que nós falamos, onde é que vão a ter as caixas registradoras? E depois há outra coisa no turismo que se chamam portas de entrada. O Porto tem duas grandes portas de entrada. Uma chama-se Aeroporto de Sá Carneiro, que tem 70 e tal voos por dia. E outra chama-se Terminal de Cruzeiros. Só um cruzeiro que chega, traz 3 mil. Pronto, vamos dali um cachique embora e não sei quanto e tal. Mas se não for isso, durante estes dias todos que lhe tiraram o pio, essas duas infraestruturas, o que é que vós lá tendes? Não tendes nada. Agora, quando nós aqui não temos portas de entrada, é complicado. É óbvio que podemos fazer esforços de mercados, como muito bem fez a Maria de São Quintas, que se chama Madrid, que é um sítio emissor que tem 10 milhões de habitantes, tantos como tem Portugal, e que são a população a nível mundial que mais apetência tem sobre turismo rural. E estas coisas que nós gostamos, dos produtos genuínos e não sei o quê. Opa, é como eu te digo, eu só tenho que me calar, porque este é um tema que eu acho que temos, a maior parte, andado aqui um bocado a passar muito ao lado deste tema. E eu chamo-lhe modelos de povoamento. Percebes? O modelo de povoamento das aldeias. Repara, nós andemos quantos anos, António? Tu que és jornalista e que és testemunha. Isto é importante, ser notário sobre as coisas. Quando não havia autoestradas, andemos quantos anos a queixar que não havia autoestradas, não havia acessos. Repara, eu faço-te um desafio. Uma aldeia onde passe a autoestrada pelo centro, ou uma aldeia que tem a autoestrada a 100 km, tem exatamente as mesmas problemáticas. Portanto, o problema não é da autoestrada. Isto é que a mim me aflige, sabes? E nós... Agora é que tínhamos assunto para discutir. Mas tem que ser noutra altura. Não, a diferença é que a autoestrada chegou tarde. Mas esse teu fatalismo é que a mim não entra. Porque quando o braço... Jerónimo, desculpa, eu não sou fatalista. Mas o teu discurso foi... Quando o braço do governo não chega, tem que chegar o da autarquia. Que seja mais otimista que eu. Agora, eu acho que temos andado a perverter o discurso. Não estamos aí pelo caminho certo. Isso é o que eu penso. Quando o governo não chega, quando o braço do governo não chega, tem que chegar o da autarquia. Porque o governo não pode tirar a um conselho para dar a outro. Tem que ser a autarquia, tem que reivindicar. Eu gostava de saber dos autarcas do nosso distrito, ou até dos 2 distritos, o que é que já propuseram ao Ministério da Coesão Territorial. Possivelmente Pola, porque não se preocupam com isso. Eles estão ali é para ganhar eleições, a maior parte deles. E do resto não querem saber. Por isso é que fazem as festas nos locais, para se promoverem eles. Porque se fosse para promover os produtos, iam lá fora. Não é? Isso é uma discussão que a gente pode ter, mas era bom que o Ministério da Coesão Territorial olhasse para isto. Agora, há uma coisa que Freixo fez e que poucos conselhos fizeram, foi acrescentar valor aos produtos. Temos marcas muito fortes lá. Montes Germos é uma marca muito forte. Castelares, Fronteira, são marcas que já conquistaram Portugal. Jerónimo, se há uma questão sobre a qual eu falo de boca cheia, é que, do ponto de vista da democracia de proximidade, o 25 de Abril trouxe-nos uma coisa que se chama municipalismo. E foram os municípios os responsáveis por 99% da infraestruturação básica do território. Eu lembro-me, e tu também, Jerónimo, de não haver água em casa. Não haver esgotos, não haver recolhas de lixo, não haver... Hoje não há esgotos em algumas cidades. Pá.
Ainda hoje há bairros nas cidades que não têm... Pronto, tens razão. Mas foram os municípios os responsáveis por trazerem essa democracia ao território mais profundo. E conseguiram. Mas de encontro àquilo que eu disse, acabou as águas, acabou as hectares, acabou as estradas, os municípios agora, os autarcas só sabem gastar dinheiro em feirinhas e festinhas, quando deviam promover o território. E deixar-se de fazer política caseira. Ainda que por vezes promover o território como é... Podia ser outro programa, Jerónimo. Era, precisamente. Só para dar aqui uma ideia daquilo que é a BTL em Lisboa, não é? Em que todos os municípios vão para... Acho que eles não vão promover, eles vão se divertir. Eles já comitiva que levam. A verdade é essa. Está mal feito. Vão-se promover, acho que se calhar é o município a promover-se entre eles, quer dizer, a competir entre eles. E vão tentar, levam uma comitiva que não é necessária por vezes para estarem alojados não sei durante quantos dias e vão passar férias. A verdade é essa. E eu gostava de saber às vezes a dimensão que a BTL tem e o retorno financeiro que tem para cada município. Mas isso é um mau exemplo, não é? Comparado com o gasto. João, eu acompanho a BTL há 15 anos. Sou um interveniente central na BTL há 15 anos. Tenho estado lá em todas. E a Entidade Regional de Turismo de Porto e Norte já chegou a gastar, ou investir, como quisermos chamar, 700 mil euros no seu stand da BTL. E nós, internamente, sempre dissemos que aquilo poderia ser uma feira de vaidades. Exato. Pronto. Porque depois... da Porto e Norte, iam os municípios, iam as CIMs, ia isso tudo, e não sei o quê. Outro cancro. E eu, com o mesmo tempo, tenho um hotel, não é? Sou proprietário de um hotel, sei que umas coisas funcionam. E sei que, se eu tiver o Booking aberto, para reservas, 90% das reservas são feitas pela Booking. Percebes? Portanto, esse modelo é um modelo totalmente caducado. Mas pronto. Ou caducado, não, caduco. Mas pronto, sabes que a inércia faz com que os corpos em movimento continuem em movimento durante um certo tempo e não se param assim sem mais nem menos. E se calhar esta problemática do Covid veio um bocadinho a parar a inércia. Porque este ano não houve BTL. Exatamente. Percebes? O problema do Covid é que trouxe inércia a quase todos os setores. Olhei, eu hoje já vamos com 1h10 quase, e não falamos de Covid. Não falamos de Covid e não foi mal, não falámos de Covid. Se calhar vamos deixar o Covid para a próxima vez. Dar só uma referência, os últimos dados aplainaram aqui na região, portanto, foram assim... planos, digamos, estão no... desceram ao vale. Ainda não desceram, ainda não começaram a descer. Estão quase. Portanto, estamos bem na região, estamos bem, digamos, apesar da quantidade de gente que já faleceu, não é? Que já foram, agora não tenho aqui o número certo, mas... 1020 e qualquer coisa, acho eu. Sim, não, eu estava a falar na região, acho que foram... Sim, na região, 17 ou 18, acho eu. Não, estou a falar em Trás-os-Montes, portanto, eu falo sempre em Trás-os-Montes. A nossa região é Trás-os-Montes, não é? Foram 33. Sim, eu tinha essa ideia. Bragança, os dados de ontem, né, do dia 2, eram 20 e no distrito de Vila Real 13. Ao todo, 500 pessoas com Covid positivo. Nos dois distritos desde sempre, não é? Desde que começou até agora, e pronto, recuperados já temos uma série deles também, 49, já não está mal, não, 70 nos dois distritos, já não está mal, mas não vamos falar de Covid, vamos passar em frente e digamos que... Ainda continuamos? Não, e digamos que terminamos por aqui, que é para não falarem mais, já falamos bastantes coisas hoje. E acho que, Manuela, fica para amanhã. Até à próxima a todos. Manuela, é a última, dou-lhe só a palavra para nos despedirmos, que hoje foi o dia da mãe. Então que se despeça em nome de todos. Eu, além de filha e de uma filha orgulhosa e grata, sobretudo profundamente grata à minha mãe, por aquilo que me ensinou, pelos valores que me transmitiu,
e por aquilo que eu digo que é o colo permanente nas horas boas, nas horas más, aquele colo que nós sabemos que está sempre ali. Para além dessa homenagem à minha mãe, que eu generalizo a todas as mães, sou também mãe, portanto, também com muito amor pelos meus 2 filhos, portanto, nessa dimensão agradeço a gentileza, o cavalheirismo tão típico transmontano, e espero que efetivamente, sobretudo, se respeite a mulher mãe, a mulher, se olhe para a mulher de outra forma, se termina a discriminação salarial para o mesmo trabalho, às vezes salários diferentes, se repartam mais as tarefas. Portanto, eu digo o Dia da Mãe, que seja todos os dias, que se olhe para a mãe com outro olhar, que se colabore mais com a mãe, porque a mãe muitas vezes é uma escrava da casa, e a minha mãe foi uma escrava da casa, e portanto eu tenho essa dimensão, eu tenho essa noção. É preciso, de facto, nós olharmos para as mulheres, olharmos para a mãe de uma outra forma. Eu não sou feminista, longe disso, luto muito pela igualdade de direitos e de oportunidades entre homens e mulheres, e acho que assim é que seremos todos mais felizes. Os homens também serão mais felizes se as suas mulheres estiverem mais realizadas e mais felizes, não é? Eu outro dia li uma frase muito interessante que é assim: a glória de um homem mede-se pelo sorriso da sua mulher. E portanto eu acho que isto diz tudo. Façam sorrir muito as vossas mulheres. É isso, terminamos com esse sorriso e no próximo, já sabem, no próximo domingo às 22 horas cá estamos outra vez. Muito obrigado a todas.